Eu já considero Pop Playtime como o melhor mascote horror, porque principalmente Pop Playtime foca mais no horror do que o mascote. Desde o capítulo 1, a gente já via que tinha algo muito suspeito, que realmente tinha horror nessa fábrica e nesse jogo. Pois ao ver as fitas, a gente vai vendo que essa empresa não era uma coisa tão santa. Que desde esse capítulo, a gente já teve uma ideia que essa empresa usava os corpos das crianças simplesmente para fazer os brinquedos. E que mais pra frente a gente já vai vendo que nem os brinquedos aguentaram mais e se enforcaram basicamente. Quanto mais a gente vai se aprofundando nessa fábrica, mais horrível a gente vai vendo como que ela é. E que nesse capítulo acontece uma coisa que chocou a todos basicamente. Na última perseguição da Mommy Blags, que foi a vilã principal desse capítulo, ela simplesmente morre triturada. Olha o nível que é isso. Nem FNAF teve coragem de mostrar a gente isso. O máximo que teve foi no Sister Location, que é os funcionários enforcados, e agora no Into the Pit, que são as crianças mortas, mas nem mostrou tanto assim quanto o Pop Playtime mostrou. E agora, partindo pro capítulo 3, é onde as coisas realmente ficam muito mais sérias. A gente vai vendo cada vez mais sangue, que como eu falei, cada capítulo vai ficando cada vez pior. A gente vai vendo mais sangue, mais corpos ainda empalados, enforcados. Não acaba, simplesmente sangue pra todo lado, corpos pra todo lado. E que logo no berçário, quando a gente entra no primeiro sonho, a gente já vê um pouco sobre o protagonista, que também eu não acho que ele é tão bonzinho assim. Além de que a gente vai descobrir mais coisas sobre a fábrica, e que também nessa parte, e que eu não vi em quase nenhum FNAF, tem muito terror psicológico. Dos corredores longos, a gente sem saber o que vai acontecer, sem saber pra onde ir, e principalmente que o Catnap tá te vigiando o tempo todo. E que no fundo a gente pode ver é complicado, e que no fundo a gente pode escutar as crianças berrando no berçário. É simplesmente agoniante. E que na parte da escola desse capítulo ainda, a gente vai ver mais coisas sobre uma vilã que pra mim é uma das melhores, que é a Senhora Delight. Existia várias professoras nesse colégio, só que depois de uma tal hora da alegria, elas simplesmente se mataram por fome. A Senhora Delight foi esperta e se fingiu de morta. E aqui a gente vai descobrindo o quão psicopata ela era. Ela queria até mesmo matar as crianças. Mas essa parte pra mim é uma das melhores, principalmente pela perseguição, que você tem que fazer as coisas enquanto a Senhora Delight está indo atrás de você. E se você não olhar pra ela não vai parar. E se você passar e simplesmente esmagar ela com o portão, a gente vai para uma outra parte que também é uma das melhores desse capítulo. Também, com certeza, a mais agonizante. A gente agora vai para uma tal de Playhouse. E que nela a gente vai ver alguns Smiley Critters, que são uma nova linha de brinquedos que foram apresentadas nesse capítulo. E que esses Smiley Critters estão morrendo de fome. Qualquer coisa que eles verem, eles vão pra cima comer. E também, nessa parte, a gente consegue escutar muito bem eles gritando e indo pra cima de você. Fora os passos dele que dão agonia. E que um pouquinho mais a seguir vai piorar um pouquinho. A gente acaba encontrando um Smiley Critter da linha Bigger Boss, que se chama Dog Day. E ele tá simplesmente crucificado e cortado no meio. Só que quando ele ainda está falando, os Smiley Critters acabam aparecendo e começam a simplesmente devorar ele de dentro pra fora. Uma cena assim que é realmente chocante e que em nenhum FNAF eu vi isso, né? Então a gente tem mais uma perseguição muito boa, com ele sendo controlado pelos Smiley Critters agora. Mas a parte do horror desse capítulo foi mais nessas partes mesmo, porque depois a gente só tem uma mini perseguição com o Catnap. Na minha opinião poderia ser bem melhor, sendo que a gente só tem uma luta contra ele e no final a gente taca fogo nele. E ele mesmo assim é levado pelo protótipo, que era algo que ele adorava. E uma coisa que eu esqueci de falar também, no capítulo 3 a gente acaba encontrando uma fita que vai explicar como todos os funcionários desapareceram. Realmente essa fita aqui é pesadíssima. E essa é a tal hora da alegria. E que depois disso a gente vai para uma tal de prisão, que era onde os brinquedos cancelados ficavam. E que logo após a gente chegar lá, a gente já vê uma pilha de
brinquedos mortos e que foram mortos por eles mesmos. Afinal, lá não tinha comida para eles, não. Eles tiveram que se devorar e acabou resultando em tudo isso. E que se você parar para pensar que isso tudo eram pessoas diferentes, já não é tão legal de pensar. E que a gente vai descobrindo também o que as crianças pensavam sobre o que os funcionários faziam com ela. Tem um diário de uma tal Riley. Ela foi escolhida para participar disso de Bigger Bodies. O que as crianças achavam que era uma coisa boa assim, né? Porque poucos eram escolhidos. E aí ela vai contando como que um funcionário encostava nas costelas dela. Isso é simplesmente horrível. E aí, quando a gente vai pegar a tal de chave que ela mesma tinha guardado, né, para poder tentar sair de lá, a gente simplesmente encontra ela morta e devorada com a chave. E que também a gente vai vendo que ela tentou escapar, mesmo sangrando, e tentou guardar a chave. A gente vai vendo cada vez mais corpos de humanos e também vemos humanos que eram feitos para simplesmente serem de comida para os bichos lá. Mas é isso mesmo. É por isso que eu acho que Poppy Playtime deveria ser o melhor mascote horror. Afinal, ele é o único que tem coragem de mostrar o horror do que o mascote. Que nem eu falei no começo do vídeo. Os caras que fizeram o jogo não tem medo de esconder a parte mais tenebrosa. Eles querem realmente fazer um jogo de terror do que uma certa franquia que era o rei dos mascote horrors. Tá meio que vacilando agora. Vamos ver, né, como é que vai ser no Secret of the Mimic. E eu espero que melhore Five Nights at Freddy's. E o que eu acho é que Five Nights at Freddy's começou essa linha de mascote horrors. Ele popularizou isso. E Poppy Playtime vai continuar.